A gente começa com um cenário de lástima e desespero, porque os monstros simplesmente decidiram invadir o mundo. A galera se mobilizou e lutou até a última gota de suor para proteger o que amavam, o lugar que chamavam de lar. Entre esses bravos estava nosso herói, Kazelian Levandian, que encarava a ameaça com uma fúria digna de pôster de anime. Anos se passaram com ele empilhando monstros e corpos, sem conhecer o que era medo. A lâmina na mão era a única companheira, até que chegou o dia em que ele teve que enfrentar o irmão do Eren de outra mãe. Esse maluco era osso duro de roer. A batalha foi uma brutalidade só, mas no final nosso herói mostrou quem é que manda e deu cabo daquele maluco. Mas como toda boa tragédia, no rescaldo da batalha ele também caiu. Mas o destino, esse enrolador tinha outros planos. A alma de Levandian vagou por um vazio sem fim, até encontrar um garoto humano de um planeta chamado Terra. O garoto se chamava Seo Dogun e parecia estar à beira da morte, sem saber como estava ali. Antes de dar tchauzinho final, ele queria fazer um pedido, mas Levandian não deu espaço e disse que não era a hora. Na real, o maluco só queria morrer em paz e estava de saco cheio dessa vida. Ele havia perdido um monte de coisas, incluindo sua casa e família. Ele fracassou em sua última luta. Só que mesmo assim, Seo Dojun, que também não queria muito viver, só queria que sua família tivesse um futuro melhor. Parece que Levandian finalmente se toca e decide ouvir o pedido do garoto. Dogun, todo animado, como criança em loja de doce, se esforça e pede que sua família viva em paz. E assim, nosso protagonista aceita ser protetor da família do moleque e acaba na Terra. Agora, no corpo do adolescente Dojun, ele tem a missão de se infiltrar no portão de Nansan, que é Rank C. E isso não é só pelo nome familiar. Os portões só são abertos pelos heróis registrados. Aí vem o scanner automático que começa a apitar, pedindo o RG, que nosso herói claramente não tem. Mas, nem ligando pra isso, ele simplesmente invade a área protegida, acionando um alarme que berra sobre a tal infiltração. Dentro do lugar, ele começa a flanar em busca de monstros pra socar. Foi aí que ele topou com um grupo de heróis. Esses caras tinham licença e estavam totalmente na missão, pensando que nosso mano se perdeu. Eles ofereceram ajuda, já que estavam na rota da saída. Porém, Dojun só ficou em silêncio, jogando uma vibe estranha no local. Logo, até esses heróis perceberam que algo não estava certo. Ele estava vestido de forma casual e parecia um peixe fora d'água no meio daquele pessoal.